Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui. Graças a Deus, mais um dia para o nosso estudo bíblico. Hoje, dia 22 de junho de 2022. E nós continuamos com o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor. Ainda nós estamos tratando atualmente de um subtema chamado Entendendo a Piedade Cristã. E estamos explorando esse assunto por meio dos sermões de Ashbel Green Simonton, que foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele que em 12 de agosto de 1859 aportou no porto do Rio de Janeiro, e lá conseguiu desenvolver um trabalho de 8 anos, na verdade não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil de certa forma, porque o seu trabalho teve esse grande impacto a partir de 1859. Bom, hoje nós vamos estudar um sermão. Esse sermão que nós iremos estudar, ele é o quarto da nossa série. Nós temos estudado os 3 últimos dele e agora o quarto. Este sermão foi pregado por ocasião da ceia do Senhor. O título do sermão é: sem efusão de sangue não há remissão, não há resgate, não há perdão. O texto base desse sermão é Hebreus 9:22, que diz assim, segundo a redação de Padre Figueiredo, lembrando que naquela época eles não tinham outras traduções protestantes, então os missionários, principalmente Ashbel Green Simonton, utilizavam a versão de Padre Figueiredo, que era o que tinha disponível na época. Nós estamos falando no século XIX, final do século XIX, segunda metade do século XIX. Estamos no Brasil Império ainda, Dom Pedro II governa, e ainda há escravos no Brasil nesse período de 1859. Então nós encontramos um sermão de um ambiente diferente. E a ideia é que nós possamos estudar o seu conteúdo e ver o que ele fala para a nossa época de hoje. Capítulo 9, verso 22 aos Hebreus. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Então nós iremos estudar algumas partes do seu sermão, não iremos estudar ele na íntegra, mas eu creio que a partir destas sessões de amostragem, nós poderemos ter uma ideia global do seu sermão. Então vamos ver como é a introdução deste sermão. Diz Simonton: Deus, sendo o Supremo, tem o direito de decretar leis a seu bel prazer e impô-las às suas criaturas. Não nos compete criticar ou censurar a justiça de seus atos, e menos ainda opormos-nos à sua execução. Se ele tivesse julgado melhor ainda, desde já, o gênero humano por sua rebeldia e crimes, ninguém teria podido censurar semelhante ato de justiça. Mas foi de sua vontade salvar a nossa raça, e portanto ele suspendeu a execução de sua lei e publicou um decreto de anistia ou de perdão sob certas condições. Essas condições dependem de sua soberana vontade. É de nosso dever e de nosso interesse conhecê-las e cumpri-las sem demora e com todo o escrúpulo. À vista da grandeza de Deus e das horríveis consequências do pecado, uma vez que não haja perdão ao nosso alcance, toda a diligência feita no sentido de conhecer e de cumprir as condições que Deus nos impõe é pouca, pois nisso vai a nossa felicidade eterna. Um início extremamente eloquente, embora seja um sermão escrito de Blackford, que foi cunhado de Simonton, responsável pela compilação destes sermões de Simonton, diz que ele escrevia os seus sermões à própria mão. Aqui nós encontramos uma redação com algumas marcas de um texto antigo, mas nós conseguimos mesmo assim sentir o seu vigor. Nesta introdução destaco algumas questões, alguns apontamentos. Primeiro, há uma sólida consciência da posição do poder em que Deus encontra-se. Deus é descrito como um ente livre, isto é, sem qualquer traço de dependência de sua criação. Então Deus é descrito de uma forma assustadora, por assim dizer. Por quê? Porque Ele é Deus
ele tem o direito de decretar as suas leis ao seu bel prazer. Essa é uma frase bastante impactante. Isso é muito diferente da imagem que se encontra em muitos cânticos e muitos hinos de um Deus meio algodão doce, abrindo parênteses aqui, como se fosse alguém que estivesse sempre torcendo por você, sempre com um sorriso, aquele bonequinho do Smile amarelo, né? Esse é o Deus ficcional, é o Deus do mundo, não é o Deus das Escrituras, né? Simonton impinge em nós um Deus soberano, um Deus que foi lesado da sua honra, porque Ele é o Criador e o homem o traiu, a humanidade o traiu. Então Ele tem todo o direito de decretar as suas ordens, as suas leis, a sua criatura. A salvação está apenas na disponibilidade dEle, para conceder ou não. Segundo apontamento, uma clara demonstração de que os humanos, como criação, não possuem qualquer direito ao seu alcance. Não temos direito algum. Primeiro, nós não temos direito, não apenas temos direito, mas também não temos competência para criticar a Deus. Simonton coloca isso bem claro. E segundo, temos apenas que aceitar o método divino da salvação. Então, a nossa posição, de acordo com o sermão de Simonton, é uma posição passiva. Nós não temos muito o que fazer. É Deus que impõe o método de salvação e é Deus que escolhe aqueles que irão exercer a sua legislação, o seu mandato. Isso é bem diferente do espírito da nossa época, que tenta de qualquer forma colocar Deus nos bancos dos réus, né? Isso, infelizmente, a gente acaba vendo. Por exemplo, acontece alguma situação difícil, a gente entende que situação difícil estamos cheios, né? E as pessoas logo começam a blasfemar, dizendo: onde está Deus agora, né? Por que comigo? Por que Ele não fez assim, assim, assado? Por que este curso de ação e não outro? Veja, estas são perguntas que não cabem a um cristão ou uma cristã fazer. Não é da nossa competência julgar Deus. Deus não é objeto do nosso escrutínio, do nosso julgamento. Se o Senhor quiser nos levar hoje, agora, de qualquer maneira, Ele pode fazê-lo. Ele é Deus, Ele fará, se assim for sua vontade. E Ele não deve satisfação a ninguém. Nós não podemos simplesmente colocar a mão sobre o seu ombro, como diz Jó, e perguntar a Ele: que fazes? O que você está fazendo? Nós não temos esse tipo de aproximação de Deus com paridade. O que é paridade? De igualdade. Deus não é um ente igual a mim. Ele é um ente superior. Sendo o Criador, Ele não tem que prestar satisfação. Ele não necessita das minhas considerações e nem tampouco necessita da aprovação de nenhum de nós. Ou seja, o curso das ações de Deus pertence apenas ao juízo de Deus, né? Terceiro, a despeito de nossa condição de perdição, uma possibilidade de salvação, que são a maneira como Deus escolhe para nos salvar. Para alcançá-la é necessário aceitarmos os critérios de Deus soberano. Destaco aqui, dentro desta introdução, a linguagem bastante judiciosa de Simonton. Diz ele aqui: não nos compete criticar ou censurar a justiça de Deus. Se Ele tivesse julgado-nos condenados, né, o gênero humano, da sua rebeldia e crime, e executado, não tinha problema nenhum. Mas Ele suspendeu a execução da sua lei e publicou um decreto de anistia ao perdão. Veja que frase bastante judiciosa, né, bastante jurídica, quase, né? Ele suspendeu a execução da lei, que era a morte certa, e publicou um decreto de anistia a partir da graça, né, de perdão sob certas condições. É o início do sermão, ele não explicou ainda quais condições serão, ele vai desenvolver ainda. Então, essa introdução já é uma introdução riquíssima, meus irmãos e irmãs. Aqui você tem um tratado, um contrato, um texto sobre
teutologia, o ser de Deus. Em poucas linhas, Ashbel Green Simonton demonstrou uma maestria na construção do seu texto, em construir a imagem de um Deus soberano. É um texto a se guardar. Vamos agora ver as partes do sermão de Simonton. Ele divide o seu sermão em 3 partes. Então eu peguei aqui as partes principais, destas partes, as suas seções principais dessa parte. Então a primeira parte, a título, a primeira parte trata do que devemos fazer. Essa primeira parte, essa primeira seção da primeira parte. Diz assim, Simonton falando: temos aqui um fato certo, que sem efusão de sangue não há remissão. Isto é, não há remissão de pecados possível aos homens sem que haja efusão de sangue. Até aqui não há dúvida. A linguagem é tão clara que pode-se dispensar qualquer comentário ou explicação. De algum modo, a remissão dos pecados depende do derramamento de sangue. Mas que é a efusão ou derramamento de sangue tão dispensável? De quem é esse sangue que, uma vez derramado, tem a virtude de remitir pecados? A palavra de Deus nos dará uma resposta satisfatória. Diz lá em Levítico 17:11: porque a vida do animal está no sangue, e vou-lo dei para que sobre o altar expiasseis com eles as vossas almas, e para que a alma fosse expiada pelo sangue. Todo sacrifício implica, primeiro, que aquele que oferece tem pecado e não quer sofrer a pena do pecado, que é a morte. Toda alma que pecar certamente morrerá. Abre parênteses, Simonton está citando Ezequiel 18, verso 4, fecha parênteses. Sem consciência de pecado, ninguém haveria de oferecer sacrifícios. Segundo, que a morte da vítima será aceita em troca da morte do pecador que a oferece. Dá-se a vida da vítima pela vida do pecador. A vítima morre, e o pecador escapa do castigo que seus crimes merecem. Por isso, disse que esses crimes são expiados pela morte da vítima. É um equivalente que se paga à justiça, e sendo aceito, a dívida está satisfeita. Tudo é simples e claro. Esta é a primeira, uma das primeiras sessões de Simonton, demonstrando aí o seu conhecimento acerca de como as ofertas precisavam ser feitas. E respondendo à pergunta, a título de essência que eu falei no começo, o que devemos fazer, é o que esta primeira sessão trata. E a resposta é: precisamos, segundo Simonton, de uma vítima para satisfazer a justiça de Deus. O pecado fora cometido, deste ponto não há retorno. Faz-se necessário satisfazer a justiça. O homem não deseja morrer. Temos então um conflito. Para solucionar isso, Deus oferece um meio. Alguém precisa morrer no lugar do homem. Esse é o princípio que subjaz e sustenta a ideia do sistema sacrificial. Então, o sistema sacrificial, ele tem um princípio operante, algo com o qual tudo está ligado. A vítima, ela representa o pecador. Evidencia-se aqui como o pecado é apresentado. Ele não pode ser simplesmente aliciado, perdoado por si mesmo. Seu dano é grande demais para ser ignorado. Por isso, a consciência do pecado, de sua gravidade, precisa ser sempre lembrada por nós. A complacência com o pecado não é o tom a ser admitido. O que eu estou tentando demonstrar aqui nesta primeira parte do sermão riquíssimo de Simonton é que Deus não é complacente com o pecado. O que é complacente? Complacente é, por exemplo, você está caminhando com seu filho e de repente seu filho pega uma caneca ali no armazém. Supomos que você está fazendo uma compra em um armazém, no mercado. Ele pega eu disse o que mesmo? Caneca, né? E taca no vidro do mercado. Pronto, quebra. Alguém vai ter que pagar por isso, porque um prejuízo foi feito. E o dono do mercado não seria incorreto, não seria injusto de exigir-se a paga do responsável
acerca disso. A complacência seria ele, não, deixa passar, não foi nada, foi apenas uma vidraça. Seria complacência, ou seja, uma dívida precisa ser cobrada por causa da justiça, entretanto, ela não é feita. Tem-se aí um espírito de complacência em nossos dias. As pessoas minimizam o pecado demais. Não, ele pecou, mas ele sabe como que é a vida, né? Ele estava com a cabeça quente, foi por isso que ele bateu nela. As pessoas são assim. Gente, isso é crime. Você não pode espancar alguém, um homem não pode espancar uma mulher e simplesmente se justificar porque, abre aspas, estava com a cabeça quente, fecha aspas. Não, isso é um crime. Ele tem que ser punido com rigor da lei. Então, isso é complacência. É estarmos diante de uma situação escandalosamente grave e deixarmos por isso mesmo. Deus não aceita isso, porque isto é tripudiar, zombar da justiça. Há uma justiça, um acerto, e Deus é o supremo juiz. Essa é uma das primeiras maneiras com que Deus se apresenta no livro de Gênesis. Ele é o juiz de toda a terra. Então, a partir do momento que o pecado ele é minimizado, isto é, ofende a Deus. Mas fulana roubou tal coisa. Não, mas veja, a situação, ela é pobre e, puxa vida, ela deu um surto nela, ela fez isso. Muito bem, ela surtou, mesmo assim ela tem que ser responsável pelos seus atos e repor o prejuízo que cometeu. Porque imagine se todos nós usarmos esse expediente e começarmos a assustar, todos nós começarmos a ficarmos tendo desvaneios, delírios e fazer o que queremos no momento que quisermos. Isso aqui vai virar um caos. Então não é esse critério, é uma complacência. Devemos tomar cuidado. É isto que o pecado não pode receber, uma complacência. Então nesse texto riquíssimo de Simonton, no seu sermão, ele demonstra como o sistema sacrificial foi construído para apresentar ao pecador a necessidade dele repor a Deus a justiça, ou seja, dar ao Senhor a paga. Todos os nossos atos, eles dizem respeito a Deus primeiramente, e não às pessoas. É isto que está implicando o sistema sacrificial. Quando nós nos dirigimos a Deus para pedir perdão, nós estamos reconhecendo a autoridade dele sobre nós. Então, todas as vezes em que nós fazemos isso, estamos de uma certa maneira declarando a sua deidade, que é o Deus com o qual nós nos relacionamos. Então, o sistema sacrificial coloca-nos todos numa posição de devedores diante de Deus. E é isso que nós devemos estar atentos, segundo aqui o sermão de Simonton. Fabuloso a maneira como ele coloca a ideia do sacrifício, né? Todo sacrifício implica, primeiro, aquele que oferece tem pecado, não quer sofrer a pena do pecado, a morte, e segundo, que a morte da vítima será aceita em troca da morte do pecador. Então as pessoas sabiam que pecavam para que fossem perdoados, tinha um método, e a gente vai tratar disso nessa segunda sessão dessa primeira parte do sermão de Simonton. Mais uma vez Simonton com a palavra aí. O modo por que se ofereciam sacrifícios antigos representava visivelmente o que acabo de explicar. Era o seguinte: o pecador cuja consciência não estivesse tranquila escolhia algum animal que não tivesse defeito e dos que eram próprios para esse fim, e, trazendo-o à porta do templo de Deus, punha as mãos sobre a sua cabeça, confessando os pecados que lhe agravavam a consciência. Esse ato importava que ele, não obstante julgar-se culpado à vista de Deus, esperava ser perdoado pela expiação da vítima que ia morrer em seu lugar. Dava-se uma vítima pela sua vida. Não se pode explicar por outra forma o rito do sacrifício que tem sido observado desde o princípio do mundo até o presente. Qual é, pois, o segredo do plano de Deus, ou o plano que Deus traçou para conciliar a sua misericórdia com a justiça divina? À vista de todo o expedindo, a resposta é facílima. Deus consentiu que a alma do pecador fosse remida pela morte de uma vítima
que o substituísse, pagando-se assim o equivalente à justiça divina. Desse modo, a lei de Deus se executava e o pecador alcançava a misericórdia divina, de tal sorte que é impune. Isso se tornava possível pela intervenção de uma vítima que dava a sua vida por ele, ou em razão de estar a vida no sangue derramava o sangue por ele. Essa condição é essencial. Sem efusão de sangue não havia possibilidade de remissão, porque sem que se dê vida por vida, a lei não está satisfeita com a misericórdia. A lei não está satisfeita, nem a misericórdia divina pode operar sem ofender a justiça divina. Esse equilíbrio da misericórdia e justiça divina é assustadoramente belo, como ele descreve aqui no texto. Bom, vejamos lá. Estabelece uma relação aqui nesta parte do sermão de Simon: ofensor, vítima, ofendido. A humanidade é ofensora, seus pecados são patentes e inegáveis, e esta é a sua posição essencial. No Antigo Testamento, os animais eram estabelecidos com o meio de satisfazer a justiça de Deus. Eles eram as vítimas. Como vítimas, deveriam representar a pureza e o melhor dos sentimentos do ofensor para o ofendido. É por isso que era inadmissível que os animais apresentados fossem defeituosos. Está lá em Malaquias, no capítulo 1, versos 7 a 8, onde Deus reclama dos israelitas que voltaram da diáspora, que voltaram da Babilônia e começaram a recolonizar, ou repovoar Jerusalém. Em determinado momento, aqueles homens começaram a trazer sacrifícios para Deus, mas sacrifícios com animais mancos, aleijados, caolhos, cegos. E Deus disse por meio da boca do profeta Malaquias: olha, por que você não pega esse seu sacrifício, seu bezerro que você traz, cego, aleijado, e oferece lá para o teu governador? Veja se ele vai aceitar. Agora, se ele não aceita, quem dirá eu? Deus perfeito. Isto Deus falando por boca de Malaquias, lá no capítulo 1, versos 7 a 8, questionando a falta de solenidade e de seriedade em tratar esse sistema sacrificial. O ideal era que nós trouxéssemos o melhor das nossas gorduras, daquilo que temos, para apresentar a Deus como um sacrifício aceitável a Ele. Então, o sistema que Simon descreve nesta parte do sermão não é nenhuma novidade. Caso você queira pesquisar mais, está lá no livro de Levítico, logo no seu capítulo 1, no verso 1 até o 8. Toda essa descrição é o que Simon reproduz no seu sermão. A pessoa no Antigo Testamento, para expiar os seus pecados, ia até o sacerdote, levava um boi ou um carneiro, um de seus animais, uma ovelha, impunha as mãos na cabeça do animal, na presença do sacerdote. Então aquele animal começava a representar aquele ofensor. Então o pecador, ele é representado agora pela vítima. Então a vítima, que era o animal, era morto na frente da porta do tabernáculo, que é o local onde representava o trono de Deus. Ou seja, uma vítima era dada em resposta aos nossos pecados. Isto era para deixar bem claro que o nosso pecado tem consequência, ele não é alguma coisa insignificante. Vamos ver a terceira parte do sermão de Simon. Toda a Bíblia dá testemunho dessa doutrina. Abel derramou o sangue de um cordeiro, animal que melhor simbolizava a inocência e pureza, e foi aceito. Isso é Simon dizendo. Caim não fez, e Deus não atendeu a sua oferta. Não era possível que a oferta de Caim fosse atendida, pois nela não havia sangue que pudesse remir sua alma manchada de pecado. A lei requeria um equivalente, requeria que ele desse outra vida pela sua. Não deu e não alcançou a remissão. Todos os antigos servos de Deus ofereciam sacrifícios de animais vivos, cujo sangue os sacerdotes aspergiam defronte ao lugar que representava o trono de Deus. O sacerdote rogará por ele e pelo seu pecado diante do Senhor, e o Senhor usará com ele de misericórdia, e lhe perdoará o pecado. Isso está em Levítico 16, 22. Bom, terminando aqui o texto de Simon.
Dois exemplos fundamentais, ou fundamentos, justificam o sistema sacrificial, segundo Simon aqui. O primeiro é o primeiro culto registrado na Bíblia, o culto dos dois filhos de Adão. Apenas a oferta de Abel foi aceita, e o que possibilitou isso foi o fato de se basear em possuir uma vítima. Considerando que fora Moisés que escreveu o livro de Gênesis, é de mais fácil entendimento do interesse dele em deixar claras as raízes do sistema sacrificial tão detalhado em seu livro intitulado Levítico. O que eu estou dizendo aqui? Se você for ao texto em Gênesis 4, que trata do primeiro sacrifício feito, você não encontrará esta cobrança da lei de Deus no texto. Simon está utilizando uma leitura um pouco mais próxima de nós, um pouco maior. Ele está considerando todo o Pentateuco. Ele está entendendo que Abel tinha o conhecimento da lei e do sacrifício, coisa que não está registrada diretamente no texto. Então, o que eu estou dizendo é que isso faz sentido, uma vez que quem está escrevendo Gênesis é Moisés, e ele queria imprimir na mentalidade dos israelitas, desde o início, a necessidade do sistema sacrificial. Isso aqui é o início do sistema sacrificial em Abel, e é por isso que Simon entende que este Abel tinha e possuía esse conhecimento. O outro exemplo, é a própria existência do sistema sacrificial, ou seja, existe um sistema sacrificial, portanto, não tem como não ver que havia motivos claros para que houvesse esse método. Enfim, o que Simon está demonstrando é que há evidências do que está dizendo. O pecado foi cometido, sangue precisa ser derramado para que o pecado seja perdoado. Deus estabelece um sistema para isso, que é o sistema sacrificial. Ele diz: como é que você vai expiar? Você vai pegar um animal e imolá-lo em teu lugar. Bom, até aqui foi isso que eu disse no sermão. E agora a gente vai avançar para a segunda parte do sermão de Simon, que é um pouco menor, porque esta primeira parte dá mais trabalho e eu vou voltar a explicar mais algumas coisas de forma geral. Segunda parte do sermão de Simon diz assim, apenas para registro aqui do seu entendimento principal. Diz Simon: posso afirmar-vos que a vítima de que se fala aqui não é qualquer dos animais que antigamente se ofereciam. A razão nos ensina que a vida de um animal não pode ser o equivalente à vida do homem. A palavra de Deus confirma essa indução, porque se tu quisesses sacrifício, o houvera na verdade oferecido. Tu não te deleitarás com holocaustos. Salmo 50, 18. Bom, nessa segunda parte, Simon parte da afirmação de que mesmo dentro dos limites do Antigo Testamento, existia uma clareza de que o sangue de animais não era necessariamente suficiente para resolver o problema do pecado. Os sacrifícios foram um expediente provisório. Isso há de demonstrar na terceira parte desse sermão. Então Simon agora começa a preparar os seus ouvintes para a explicação final. Vou tomar um pouquinho d'água. Obrigado. Veja, ao mesmo tempo em que Deus concede um sistema sacrificial para imprimir na mentalidade dos seus devotos de que o pecado ele precisava ser expiado, paralelamente a isso demonstra que mesmo este expediente ele não é a resolução final do problema, ele aponta para uma resolução final. Qual a resolução final? Resolução final é agora que nós vamos ver a terceira parte do sermão de Simon. Diz Simon: de quem, pois, é esse sangue sem o qual não há remissão? Que sacrifício terá o valor de tirar os pecados de tal sorte que não se faça outro sacrifício, nem ele mesmo tenha de ser de novo oferecido? Foi na cruz que houve realmente a infusão de sangue. E de quem era esse sangue? Em aparência, o sangue que se derramou era o de um homem. De certo ele era homem. Os fatos de sua vida provam que Jesus Cristo era um homem, sujeito a tudo o que é próprio do homem,
exceto o pecado. Os judeus o tinham por um impostor religioso, e os romanos por um malfeitor. E os seus mesmos discípulos mal sabiam dizer por que o tinham. Mas acima dos judeus, dos romanos e dos apóstolos, Deus estava testificando por muitos prodígios e de sua voz: Tu és meu filho amado, tu és meu filho, eu te gerei hoje. Salmo 2,7. Todo o coração verdadeiramente cristão já há muito tempo está respondendo com João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sacrifício em que nós acreditamos tem um caráter sublime. Jesus morreu uma só vez. Fabulosa a forma como Simonton desenvolve seu sermão, chegando até onde ele queria, a Cristo. Primeiro ele demonstra e explica com bastante vagar o sistema sacrificial. Deus Todo-Poderoso, o homem como pecador. O homem correu em ofensa, Deus então providencia um sistema para que o homem possa pagar pelos seus pecados por meio de sacrifício de animais. Entretanto, mesmo no Antigo Testamento, há alguns lampejos de que isso não seria a resolução final. E na segunda parte, então ele começa a mostrar isso. E já na terceira parte do sermão, Simonton chega onde nós todos sabíamos que ele ia chegar, no sacrifício cabal de Cristo Jesus, que ele é o sangue pelo qual os nossos pecados são pagos. O sangue de animais não era suficiente para pagar os pecados de ninguém. Aquilo tinha uma função didática, uma função educativa, pedagógica, para ensinar. Apontavam como sombra para Cristo. Por isso eu deixo registrado assim: Jesus Cristo foi o sacrifício para os pecados da humanidade, determinado que viria desde a eternidade, porque está escrito em João no capítulo 17, verso 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Desde a eternidade Cristo estava profetizado que viria. Queria remir a humanidade desde a entrada do seu pecado. Lá em Gênesis 3,15, Deus, sentenciando a serpente, diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício dos quais todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram sombra, porque está escrito lá em Hebreus 10:1: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Apenas o sacrifício de Jesus Cristo pode purificar pessoas para a salvação, porque uma única oferta, segundo Hebreus capítulo 10, 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós vemos um sermão que é uma peça evangelística, uma peça muito bem construída, muito bem solidamente construída, teologicamente construída, coesa, coerente. É um sermão deslumbrante. Simonton fez um grande sermão aqui. Por isso eu vou para as considerações finais. Neste sermão fomos apresentados a Deus como aquele que exige que sua justiça seja satisfeita, a maneira como deseja que seja satisfeita, e por meio de sacrifício de expiação de pecados, e como proveu Ele mesmo, o Deus triuno, para todos aqueles que creem nele, o sacrifício. O Pai envia o Filho para redimir por meio do seu sangue um povo para si, e o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para que efetue a regeneração por meio da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, este sermão de Simonton, ele é um sermão que pode ser utilizado para o evangelismo, porque aponta que desde o início Deus se incomodou com o pecado. Eu espero sinceramente que isto também seja o motivo das nossas incomodações. O pecado nos incomoda. Quando alguém estiver acostumado com o pecado, é bem possível que não seja mais cristão ou cristã e já tenha desde muito abandonado o caminho e nem percebeu. Que Deus nos guarde para que isso nunca venha a acontecer conosco. Amém.